Bom dia, pessoal. Beleza? Então, vamos lá. Eu queria estar compartilhando com vocês a palavra de Deus aqui, falando sobre o verbo, a palavra de Deus. Aqui em João, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim, a minha versão aqui é a NVI, né? Então ela é um pouquinho diferente. Ela diz assim, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens, a luz que brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. E as trevas não a derrotam. Guarde bem essa frase. Ele é a luz que brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. E frisando aqui no primeiro versículo, no princípio era aquele que é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Amém? O verbo aqui se fez carne. Então quem é o verbo? Nós começamos fazendo a primeira pergunta. Quem é o verbo aqui? O verbo, que a palavra, na realidade é Jesus. É Jesus que vem e se transforma em carne e passa a habitar em nosso meio. Amém? Então nós conhecemos a história de Jesus, que ao nascer, vai crescendo, recebendo todas as informações ali e estudando a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele crescia em graça. Amém? Conhecimento e graça. Então nós temos ali a experiência de Jesus Cristo, né, que quando tinha 12 anos, estava ali discutindo com os judeus, os doutores da lei. E ele foi crescendo no conhecimento da palavra, na busca da palavra. E aos 33 anos, ele inicia seu ministério, começa a pregar o evangelho. E ali ele escolhe 12, nós conhecemos a história, ele escolhe 12 pessoas e começa a prepará-los para depois que Jesus Cristo fosse assunto aos céus, essas 12 pessoas, ou pelo menos 11 delas, né, dariam continuidade ao trabalho de implantação da igreja, né, continuariam a pregação da palavra de Deus entre as nações. Então, assim, nós, no João aqui 1:10, está escrito, aquele que é a palavra estava no mundo. Então, a Bíblia se refere a Jesus Cristo como a palavra. Eu queria que vocês guardassem bem essa ideia, porque isso aqui vai percorrer por toda a palavra, por todo o desenvolvimento dessa mensagem. Então, Jesus Cristo como o verbo. E logo depois que Jesus começa a pregar e a curar e a fazer milagres entre o povo ali, nós vemos assim que por um lado haviam milhares de pessoas, centenas de pessoas que estavam seguindo a Jesus. Algumas acreditavam, outras seguiam pelos milagres que ele fazia, outras o seguiam pelo pão, por aquilo que ele poderia oferecer, né? E por outro lado, nós vimos também a perseguição do inferno contra a vida dele. E a perseguição estava justamente na direção de calar o verbo, de calar a palavra. A intenção da igreja naquela época, né, dos religiosos, fariseus, os doutores da lei, era justamente prender Jesus e matá-lo, para que de alguma forma pudessem abafar aquela palavra, aquele novo evangelho que, segundo eles, estava crescendo demais, tomando uma proporção muito grande, e isso iria afetar a reputação deles, né, como religiosos. Mas, na verdade, essa é a história contada, né? Isso aí é o plano visível de que a gente tem informação, mas, na realidade, nós sabemos que quando Jesus Cristo estava em pleno
desenvolvimento assim do seu trabalho ali, do seu ministério, nós sabemos que o inimigo já começou a identificar, ele identificou em Jesus algo muito perigoso. Ele entendeu que Jesus Cristo realmente poderia ser aquele que daria problema para ele. E através não somente daquilo que Jesus falava de si mesmo, mas a respeito, em relação àquilo que Jesus fazia, ele foi percebendo, o inimigo foi percebendo e através da palavra dele, né, a palavra que era anunciada, a palavra de salvação, então o inimigo se levanta e começa a atacá-lo com todas as forças. Só não o prendeu e destruiu antes do momento porque realmente Deus tinha estabelecido um tempo. E o inimigo ele não podia avançar os limites de tempo estabelecido por Deus. O diabo podia fazer qualquer coisa, tentá-lo, persegui-lo, e como na crucificação, pôde realmente fazer de tudo que ele pôde ali, mas havia uma limitação, havia um limite, ele não poderia fazer certas coisas. Por exemplo, o diabo não poderia usar aquelas pessoas para quebrar os seus ossos, para despedaçá-lo ali na cruz, senão o diabo tinha feito com todo prazer. Então ele tinha um certo limite. Mas ali ele já começou a perseguição contra Jesus. E eu quero dizer para vocês que o motivo principal da nossa palavra é isso, é ligar o verbo, que é a palavra, a Jesus. Então, quando eu digo que o inimigo e todas as forças do inferno se lançaram contra Jesus, eles estavam se lançando contra a palavra. É a perseguição da palavra que já começa ali em Jesus. Por isso que eu li o primeiro versículo, o primeiro capítulo aqui do Evangelho de João, onde ele é apresentado como o verbo que se fez carne, a palavra. Amém? Então, durante a minha palavra, eu quero estar sempre fazendo essa ligação da palavra anunciada, da palavra da cruz, a palavra do Evangelho da cruz, ligado à pessoa de Jesus Cristo. Ele é o nosso Evangelho, Ele é a palavra de Deus. Amém? E nós vemos assim em João 20, no versículo 1, onde Jesus ele vai à cruz, onde o diabo com todas as forças e perseguições conseguiu levá-lo à cruz, mas com certeza, com a permissão de Deus, ele é levado à cruz. E ali é interessante, algo que eu quero frisar, é que quando ele foi atacado, quando eles usaram todas as forças contra Jesus, e nós costumamos culpar os judeus, culpar os soldados romanos e tudo isso aí. Mas, na verdade, nós sabemos que ali naquele momento, todos aqueles ataques contra a pessoa de Jesus eram feitos por demônios, pessoas endemoniadas, pessoas praticamente possuídas, fizeram todas aquelas barbaridades com Jesus. E como eu disse antes, se eles pudessem, ou se os demônios pudessem, eles teriam despedaçado, estraçalhado completamente Jesus e cortado em milhões de pedacinhos, e teriam colocado fogo, teriam feito muitas outras coisas, mas Deus não permitiu. E por isso Jesus Cristo foi crucificado da forma que foi. Todas aquelas torturas, na realidade, não precisavam ser assim. Se fosse simplesmente o julgamento de um homem que estava pregando um evangelho diferente. Não há senso, uma tortura tão grande quanto foi feito com Jesus ali, um pouco antes da cruz. Fizeram carregar a cruz completamente ensanguentado e dilacerado as suas costas, seus ombros. Jesus foi torturado quase até a morte, antes mesmo de subir até a cruz. Foram a ira, sabe? A ira dos demônios, a vingança dos demônios contra Jesus. Não bastava simplesmente matá-lo, eles queriam torturá-lo até a morte. E aí levaram Jesus Cristo para a cruz, onde, depois de toda aquela tortura e sofrimento, aqui nós temos no capítulo 20 de João, escrito assim: no primeiro dia da semana, bem cedo,
entrando ainda escuro, Maria Madalena chegou aos sepulcros e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então ali nós temos aqui o relato da ressurreição de Cristo. O diabo, quando inicia a tortura, inicia a perseguição contra Jesus e o leva à morte, crendo que estava fazendo um favor para a humanidade, crendo que estava se vingando e aniquilando de uma vez a palavra, ele depois descobre que simplesmente tinha contribuído para que a salvação se estendesse, para que o plano de Deus se cumprisse ainda mais na vida do homem, na vida das pessoas. Então, ali, a palavra que havia sido sepultada estava sendo novamente ressuscitada, estava ressurgindo a palavra, ressurgindo das cinzas, ressurgindo do túmulo, estava voltando. E depois que Jesus Cristo reúne novamente os seus discípulos ali, ele os envia, onde Jesus dá a eles a missão de continuarem a pregação da palavra de Deus. Ali eles recebem a comissão, a grande comissão, o mandamento de ide, de pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Então aqui nós temos o primeiro mandamento de ide, onde o Senhor passa para nós a responsabilidade, passa aos discípulos a responsabilidade de espalhar esse evangelho. Até então, a Bíblia não tinha sido escrita, né? Nós tínhamos somente as experiências de Jesus Cristo durante a sua caminhada, a sua morte e ressurreição, os ensinamentos que foram passados aos apóstolos. Então, tudo que tínhamos a respeito do verbo, da palavra, do evangelho, estavam nas experiências vividas por eles. Então, depois que Jesus ressuscita, ele envia os discípulos a pregarem essa palavra, e por isso que era necessário que fosse pregado a palavra pelas testemunhas vivas. Eram pessoas que tinham caminhado com Cristo e visto tudo o que aconteceu e constatado a sua ressurreição. Então eram pessoas que eram chamadas testemunhas de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição. E esses começaram então a pregar, e aí o Senhor os envia, né? Em Atos, aqui nós encontramos Atos 2, onde o Senhor disse: vai lá, fique esperando ali por alguns dias, por algum tempo, e que vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então aqui, chegando o dia do Pentecoste, né, Atos 2, chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo. Poderia ter aparecido qualquer outro tipo de sinal, sabe? Não, mas apareceu línguas de fogo. O que essas línguas de fogo representam? Que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. O que eles começaram a fazer? Falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aqui nós vemos algumas coisas. A começar com os discípulos, nós vemos o primeiro sinal, o quê? Que vieram línguas de fogo. Claro que não estamos falando assim de um desenho de algumas línguas pousando sobre eles. São símbolos, né? São exemplos. Mas o interessante é ver que todos ali, ao ser cheios do Espírito Santo, começavam a falar em outras línguas. E aquilo que falavam era entendido por todas as pessoas, por algumas pessoas que estavam ali, pessoas que precisavam ouvir essa palavra. A partir do momento em que eram cheios do Espírito Santo, começavam já a falar a palavra de Deus, a transmitir a palavra a outras pessoas. E aqui nós vemos o início da igreja. O início, onde as pessoas estavam transmitindo, os discípulos, as testemunhas transmitindo a palavra de Deus. Na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas se convertem. E nós vemos aqui, né, em Atos 2:36, nós vemos
o tipo de palavra, o que é que esses discípulos estavam pregando. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. De quem que eles estavam falando? Estavam falando do Verbo, da palavra que é Cristo Jesus. Estavam falando de Jesus. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seus corações e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependei-vos, arrependam-se cada um de vocês, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Amém? Aqui, no versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E depois Pedro volta a pregar a mensagem, a palavra de Deus, e ali se converte mais quase 5.000 pessoas. Havia realmente um grande avivamento, mas um avivamento de salvação de vidas, de pessoas recebendo o Evangelho, aceitando e nascendo de novo. Aqui em Atos 4, do versículo 2 em diante, está escrito: eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a palavra, a mensagem, creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 1.000 pessoas. Então, assim, o inimigo já tinha começado a se levantar contra eles aqui novamente, porque estavam preocupados com o tipo de mensagem que eles estavam pregando. A preocupação do inimigo sempre foi essa, a palavra de Deus. O que a palavra estava pregando? E eles queriam calar. A palavra de Deus, ela foi perseguida durante o período de Jesus, e é isso que eu quero frisar durante esse momento, que a palavra foi perseguida em Jesus, foi perseguida depois através dos discípulos, durante a pregação, durante o início da igreja ali, aqui no capítulo 4, versículo 17, todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Tipo, eles não queriam que o evangelho fosse pregado, e especialmente não queriam que falassem a respeito de Jesus. Quem era Jesus? Era o Verbo. Essa palavra, o Verbo, teria que ser calado. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. E a perseguição continuava contra eles. Agora no versículo 29, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra. Eles estavam já sobre ameaça e sobre perseguição constante, e a oração deles era: Senhor, dá-nos sabedoria e força para continuar a pregar a tua palavra com coragem, com ousadia. E quando eles oravam, quando eles estavam ali orando, o Senhor veio e trouxe confirmação. O lugar ali onde eles estavam tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo. Havia uma unção muito grande, mas não na música, mas não naqueles comandos do pastor, onde hoje nós vemos as pessoas dizer: seja cheio do Espírito, enche, 1000 vezes mais. E não adianta, não são a nossa palavra de ordem ao Espírito Santo que vai fazer encher a igreja com o Espírito Santo, e sim a pregação da palavra de Deus, a pregação do Verbo, que é Jesus,
A pregação do evangelho da cruz é essa sim que faz diferença, é essa que vai mudar os corações, que vai mover o Espírito Santo a encher a igreja realmente dele. Então, o mover e o enchimento do Espírito Santo na igreja tem muito a ver, está super interligado àquilo que pregamos, ao tipo de mensagem que estamos pregando. E claro, e com o nosso envolvimento com Jesus e com a sua palavra, com a nossa aliança em Deus, não era qualquer um. Tanto é que durante a história da igreja, em Atos, outros quiseram anunciar o evangelho de Paulo, outros quiseram fazer coisas em nome de Paulo e não foi possível, passaram vergonha, porque o evangelho ele é pregado por pessoas que primeiramente nasceram de novo, que viveram a experiência da fé cristã, do novo nascimento. Aí depois sim, foram preparados para essa missão e saíram pregando o evangelho com ousadia, com coragem e após ser cheios do Espírito Santo. Nós não fazemos nada vazios de si mesmo. Nós não fazemos nada pela força do nosso braço, pela nossa capacidade ou inteligência. Nós fazemos alguma coisa quando nós pregamos o evangelho. Nós não precisamos convencer ninguém pela nossa capacidade intelectual. Porque quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos o evangelho da cruz, pregamos a palavra de Deus poderosa, amém? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, é o Espírito Santo que convence as pessoas. Não precisamos estar ali em longas discussões teológicas para tentar convencer alguém a respeito das coisas de Deus, porque é o Espírito Santo que vai fazer. O Senhor nos ordenou simplesmente que fôssemos e pregássemos a sua palavra. E quando nós pregássemos a sua palavra, Ele faria toda a diferença, amém? Porque a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus ela é maravilhosa, nós não precisamos encher de outras coisas, nós não precisamos filosofar a palavra de Deus, né? Acrescentar e nem tirar nada, porque ela é poderosa, amém? Então eles continuaram pregando, os fariseus continuaram perseguindo a igreja o tempo todo, e quando vem Paulo, começa a pregar e vai nas cidades pregando, onde ele começa a falar da palavra de Deus, rapidamente se levanta ali um fariseu e move toda a multidão contra Paulo, e assim foi, tanto é que em uma das cidades ele foi apedrejado à morte, e ele se levanta dali e continua caminhando, e continua pregando a palavra de Deus em outros lugares, amém? E outros homens também foram torturados, foram levados à morte por causa da palavra de Deus. A perseguição foi continuando e na época de Nero ele fez uma perseguição muito grande contra o povo. Nero, ele estava meio perturbado mentalmente e aí que nós sabemos bem que tipo de perturbação é essa, e ele coloca fogo em Roma. Isso bem no início ali, no primeiro século, coloca fogo em Roma e depois, para se escusar perante a sociedade, perante as pessoas, ele começou a colocar a culpa nos cristãos. Disse que eram os cristãos que tinham incendiado Roma. E após essa denúncia, houve uma perseguição muito grande contra a igreja ali naquele período. Começaram a jogar os cristãos para os leões, e começaram também a colocar estacas na arena ali, no Coliseu, e queimar ali centenas e centenas de cristãos vivos. E a história conta que toda vez que o povo ia para o Coliseu, sabia que ia ter os espetáculos, começavam com os gladiadores, e depois no final teriam a morte de centenas de cristãos ali, que era na verdade um tipo de diversão para eles. Matar cristão ali era uma diversão, era um espetáculo. Mas a pergunta que gerava, a ansiedade que gerava entre as pessoas, entre os espectadores ali, era que tipo de morte nós vamos ver hoje. Porque Nero, ele passou a ser assim bem criativo, né? Cada dia ele buscava uma forma mais cruel de perseguir e matar os cristãos ali. Tanto é que o apóstolo Paulo, até ele mesmo, antes de se converter, foi um dos que trabalhou para a igreja na perseguição, e ele
prendia os cristãos e trazia a morte, trazia para ser condenado, julgado e morto, né, pelo Evangelho. E depois disso, houve um período de escuridão muito grande da igreja, onde as pessoas... quando houve a perseguição ali em Nero, nos primeiros anos, então a igreja, quer dizer, em vez de acabar, em vez de matar ali a palavra novamente, de abafar o verbo, a pregação da palavra de Deus, em vez de acontecer isso, aconteceu o contrário, a igreja se espalhou mais ainda, e aí foi para todos os lados, para as nações. E houve um período muito escuro, muito negro, onde realmente a perseguição estava muito grande e a igreja começou a viver de uma forma subterrânea, underground mesmo, era uma vida underground. Eles estavam praticamente se adaptando a uma vida como tatu, assim, debaixo da terra, né? Faziam buracos, covas, faziam ali seus lugares, suas cavernas ali para habitar e se esconder. Eles estavam... o sistema de ventilação, o sistema de ar ali, de respiração deles, a forma como eles podiam cozinhar ali dentro, sem que a fumaça... Então tinha todo um sistema genioso assim, para que aquela fumaça se desperdesse e não subisse, não ficasse assim uma chaminézinha para cima da terra assim subindo, porque eles seriam descobertos. Então passaram-se assim centenas de anos e a igreja bem escondidinha, mas a igreja foi prosperando, a igreja foi crescendo, foi sobrevivendo ali, bem. E no século IV, isso vou deixar bem resumido, no século IV se converte Constantino e começa, e a perseguição contra a igreja cessa. Então o inimigo entende que não era perseguindo a igreja que eles iriam conseguir, que ele ia conseguir aniquilar a palavra, a pregação do evangelho. E ele vem com uma nova estratégia, então, que era de aliviar, né? Porém, enquanto, né, criava ali alguns laços entre igreja e Estado, né, onde a coisa começava a se amenizar, a igreja começou a receber oportunidades, né, mais liberdade, as pessoas começaram a ser enganadas em relação a isso, e a falsa conversão de Constantino fez com que, aos poucos, ele fosse trazendo dogmas, fosse trazendo costumes pagãos, fosse trazendo para dentro da igreja. E ali existe uma lista enorme e datas, né, onde eles foram colocando devagarinho, foram minando o evangelho. Com isso, nós tivemos então um período onde a igreja mudou de uma igreja sadia, perseguida, uma igreja limpa, incontaminada, para uma igreja já cheia de heresias, cheia de contaminações. Não era mais a igreja pura, né? Não havia mais perseguição. Por outro lado, a igreja também não tinha mais a sua pureza, não era mais limpa, tá? Ali veio então o período e continuou por séculos. Logo depois, a gente vê relatos de pessoas, isso já na pré-reforma, de pessoas se levantando contra isso. Deus levantando alguns reformadores. Já ali a gente vê a história de João Hus e Jerônimo de Praga, que se levantaram, eram pessoas altamente instruídas, doutores da lei, em alto escalão ali dentro da igreja católica, e eles começaram a pregar o evangelho na língua do povo. Então, para que as pessoas entendessem, porque até então era rezado uma missa onde as pessoas, o padre ficava de costa para a igreja, falando em latim, falando numa outra língua, numa língua que o povo não entendia, tá? E ele fazia um momento ali da Santa Ceia, que era ele que tomava o cálice, que aquilo ali também representava literalmente o sangue e o corpo de Jesus, que nós sabemos que na realidade não é assim, mas ele fazia todo aquele ritual e todas as palavras que ele falava, ninguém recebia nada, não mudava nada para ninguém, as pessoas, era tudo uma questão de ritual mesmo, que não fazia diferença nenhuma na vida espiritual de ninguém. E Jerônimo de Praga e João Hus viram que isso aí era incorreto diante de Deus, por aquilo que eles estavam estudando na palavra de Deus, e na verdade nós cremos que isso era uma revelação de Deus na vida dele. E ele então começa a pregar o evangelho ali de forma aberta,
todos os dias na capela ali, ele pregava a palavra de Deus. Depois houve uma perseguição contra ele, ele foi pendurado num poste ali, amarrado num poste e morreu na fogueira. Logo depois dele, o seu discípulo, que era o Jerônimo de Praga, também fez a mesma coisa, continuou a pregação, continuou o seu trabalho, mesmo sabendo que teria o mesmo destino de João Hus. Então os dois foram mortos ali, e ali começa praticamente a pré-reforma. Foram se levantando reformadores em diversas partes. Depois nós temos aí, então, o relato de John Wycliffe, lá na Inglaterra, que na mesma situação dos outros reformadores, eram religiosos, doutores que entendiam bem a lei, e eles entendiam bem os dogmas da Igreja Católica, conhecia bem as Escrituras, e eles começaram então ele começou com a ideia de traduzir as Escrituras para a língua inglesa. E realmente, com muita perseguição, com muita dificuldade, com muita ameaça, de forma assim, muitas vezes teve que se esconder, se refugiar em outros lugares, ele acabou conseguindo cumprir a tarefa de traduzir. E eles fizeram assim muitas cópias dessa Bíblia em inglês, e os relatos dizem que eles começaram a vender, e houve comércio da Bíblia no mercado negro, onde as pessoas iam lá e compravam, estavam lendo, estavam famintas, buscando conhecer a verdade. A palavra que estava, por todas as forças, eles estavam tentando aniquilar, esconder e manipular a palavra, né? Mudaram alguns conceitos da palavra para que ela fosse pregada de forma errada, acrescentaram coisas na palavra que não tinha. Então, assim, aí vem John Wycliffe e faz. Só que depois eles foram lá e conseguiram reunir todas essas Bíblias, quase todas, e queimaram em praça pública. Então a perseguição não era só na pessoa de Jesus, nos apóstolos e com os reformadores, a perseguição era contra a palavra, era contra o verbo. Então, assim, havia algo de muito poderoso nessa palavra, que era motivo assim, de perseguição de todas as forças espirituais da maldade. Aí, então, no século XVI, a gente tem já o conhecimento de um dos reformadores mais conhecido, que é o Lutero, né? O Lutero foi, assim, digamos que o mais conhecido entre os reformadores. E de lá para cá, a igreja realmente começou a ter um outro aspecto. A igreja começou a crescer, realmente houve a tradução da Bíblia para todos os países, todas as igrejas, a palavra de Deus era lida em todas as igrejas, depois da Reforma. Então a Reforma teve, sobre todas as coisas, ela teve essa função de trazer a Bíblia, de traduzir a Bíblia. Então houve uma diferença, um povo diferente começou a congregar e a estudar a Bíblia ali. Então houve a divisão entre o cristianismo evangélico protestante e o cristianismo católico, né? E essa divisão continua até hoje. Nós apenas estamos divididos em relação a esses conceitos bíblicos antes e pós-reforma. É só isso. No geral, somos todos cristãos, porém temos essas diferenças de dogmas, né? Tá. E depois, para finalizar, né? Depois desse crescimento da igreja e da palavra de Deus livre, da liberdade de poder pregar a palavra de Deus em todos os lugares, em quase todos os lugares, porque ainda até hoje existem países aí que não é permitido a pregação da palavra de Deus. Ainda até hoje a perseguição continua contra a palavra, né? Só muda muitas vezes a forma de fazer, mas a perseguição é a mesma. E para finalizar, nós chegamos nos nossos dias em que o inimigo vem com uma nova estratégia e a gente já consegue entender que estamos vivendo praticamente um tempo de apostasia, né? É a apostasia, o fim dos tempos. E hoje nós não temos, em alguns lugares, ainda perseguição, mas na grande maioria dos lugares, a estratégia diabólica contra a palavra de Deus, a perseguição contra o verbo, contra a palavra da cruz de Cristo, hoje mudou a forma, mudou o formato. Então hoje a perseguição
é de uma forma muito mais sutil. O que nós percebemos durante toda a história, a começar ali no nascimento de Jesus, no seu ministério, no ministério dos apóstolos, dos reformadores, dos cristãos, o que nós percebemos é que o inimigo vem tentando retirar a palavra, matar a palavra, retirar a palavra dos púlpitos, esconder a palavra das pessoas para que as pessoas andem em trevas. E nos nossos dias, muito mais do que em todos os outros tempos, a palavra ela vem sendo modificada. A forma como os pregadores hoje sobem na igreja e transmitem a palavra, na verdade, essa palavra está sendo escondida. E nós estamos pregando um outro evangelho. Estamos vivendo o fim dos tempos, onde a palavra de Deus diz que nós realmente veríamos, isso iria acontecer, pessoas, pastores pregando um outro evangelho, mercenários, sabe? Falsos profetas, falsos pregadores da palavra de Deus, iriam transmitir um outro evangelho, da qual Pedro nos advertia que seja anátema, amaldiçoado. E esse novo evangelho tem vacinado milhares de pessoas por todo o mundo, tem enganado, tem apagado a fé das pessoas. As pessoas vão com sede nas igrejas, buscar um evangelho, buscar uma palavra que realmente edifique a vida deles, que mate, que sacie a sua sede espiritual, e quando chegam ali começam a ouvir a respeito de uma mensagem motivacional, uma palavra que serve outro tipo de evangelho, um evangelho cheio de heresia, cheio de mentira, enganação. As pessoas usam a Bíblia para fazer comércio dela, para comercializar, para arrancar dinheiro das pessoas. E nós temos não somente o evangelho da prosperidade, não somente esse tipo de evangelho, mas muitos outros espalhados hoje por todos os lados, palavras enganadoras, palavras mentirosas, cheias de heresias, pessoas enganadas por todos os lados. Mas, graças a Deus, nós ainda temos um pequeno grupo espalhado por aí, que são os remanescentes, assim como tinha os remanescentes lá depois da perseguição de Nero, no deserto, nas cavernas, nos buracos. Hoje também nós temos os remanescentes que estão se firmando, que estão firmes em Jesus, que estão buscando. Nós temos visto o povo clamar, volta ao Evangelho, a volta do Evangelho de verdade, o Evangelho de Jesus Cristo. E essa é a palavra que muda, essa é a palavra que faz a diferença, que pode transformar a vida, que pode fazer com que o homem venha passar pelo milagre do novo nascimento, restaurar vidas. É isso, é a palavra de Deus, é o verbo de Deus. E eu queria frisar algo muito importante, que hoje, quando nós pegamos a palavra de Deus e abrimos, nós temos que ter temor, nós temos que lembrar de quantos mártires, quantas pessoas foram queimadas, lançadas na fogueira, lançadas na arena para ser comidos, devorados por leões, tudo para que hoje essa palavra pudesse chegar nos nossos dias. As pessoas estavam sendo queimadas ali e cantavam louvores ao Senhor enquanto morriam. Pessoas eram esmagadas pelo inferno para que hoje nós pudéssemos abrir a nossa palavra, abrir a palavra de Deus e ser edificados, poder entendê-la na nossa própria língua, poder pregar nas praças, nos lugares. Isso aí era motivo de perseguição e morte. Então nós hoje temos que aproveitar a liberdade que temos em Cristo e, em primeiro lugar, vivenciar essa palavra na nossa vida e depois transmiti-la com ousadia, lembrando que dezenas de pessoas foram mortas para que hoje nós tivéssemos essa palavra em mãos e pudéssemos pregar às pessoas. Então nós temos a liberdade em Cristo para transmitir a palavra, o verbo que se fez carne, e hoje nós podemos transmitir essa palavra viva, poderosa. Eu quero compartilhar com vocês o fato de que quando os discípulos pregavam a palavra ali, depois de Pentecoste, no meio da palavra, enquanto eles estavam pregando, as pessoas eram cheias do Espírito Santo, eram batizadas com o Espírito Santo. O poder dessa palavra era tão grande.
que movia o Espírito Santo a atuar na vida das pessoas. Eu lembro de um dos pregadores na Reforma que, quando começou a pregar a palavra de Deus, ele estava falando sobre o julgamento de Deus, sobre o fim dos tempos. E no meio da pregação as pessoas começaram a sentir assim um mover tão grande do Espírito Santo na vida deles, e eles estavam sentindo assim um desespero, começaram a se agarrar nas colunas, se jogar para frente de joelhos e a clamar, a gritar por perdão e misericórdia. Tamanha sensação. Olha a forma como o Espírito Santo falava enquanto que a palavra de Deus era transmitida. Hoje em dia, nas nossas igrejas, o que nós ouvimos? Pessoas trazendo palavrinhas de motivação para que você conquiste, compre sua casa, compre seus bens, se estabeleça da melhor forma possível nessa terra, cresça, desenvolva. E assim, as pessoas saem vazias, não há mais a unção do Espírito Santo. E aí as pessoas começam a trocar a unção do Espírito Santo transmitida da palavra de Deus pelo louvor. Eles acham que louvando ao Senhor com um louvor bem emocional, assim, aquele que você fica 3 horas repetindo a mesma frase, talvez isso vá trazer algum tipo de mover, e eles começam a chorar, a gritar, a se jogar por terra, na tentativa de trocar, de preencher um mover, preencher uma unção que não há mais. Nós não temos mais a unção da palavra de Deus nas nossas igrejas, porque o evangelho foi escondido, porque nós estamos pregando outro evangelho. Então nós temos que clamar e orar para que o evangelho de Cristo seja novamente pregado nas igrejas, para que o poder, para que o avivamento verdadeiro venha através da pregação do evangelho genuíno de Cristo, da cruz de Cristo, que a salvação seja novamente pregada nas igrejas, que o arrependimento, que a vida nova em Cristo seja novamente pregado nas igrejas. E não isso que nós temos visto e ouvido aí nas redes sociais. Amém, irmãos? Essa é a nossa palavra de hoje. Quero que o desejo do meu coração é que você venha se alimentar a cada dia mais e mais dessa palavra poderosa, a palavra pelas quais dezenas e dezenas de pessoas morreram e deram seu sangue. Então hoje nós temos livre acesso. Hoje nós temos, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, temos livre acesso ao Pai, e foi escrita uma história, os apóstolos cheios do Espírito Santo escreveram as Sagradas Escrituras, escreveram o Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu cartas às igrejas que ele estava formando ali, e essas cartas eram inspirações divinas do Espírito Santo que foram se formando aqui, os livros do Novo Testamento. Encontramos aqui ensinamento e direção para a nossa vida, para que possamos nos crescer e desenvolver na fé. Tudo que nós precisamos nós encontramos aqui. Temos sim um relato de toda a Bíblia, partes históricas, os Salmos. Toda a Bíblia é importante e é inspirada por Deus, mas hoje sobretudo nós precisamos entender bem os livros, os evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de Judas, e nós temos que realmente conhecer a palavra de Deus, buscar entendimento nela para crescer espiritualmente e poder transmitir a outras pessoas. Amém? Deus abençoe.